Fala galera do YouTube, do canal Fusark FC, do nesponline.com e do jornal Noroeste Online. Estamos chegando com mais um giro de notícias esportivas, bem futebolístico, diga-se de passagem, né? Mas estamos aí para trazer tudo o que aconteceu de mais importante, de mais legal, de mais divertido, de mais curioso no mundo esportivo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais. E para ficar bem informado da nossa cidade, que é aqui Nova Esperança, no Paraná, da nossa região, do Brasil e do mundo, nesponline.com e Jornal Noroeste. Tanto na questão do Jornal Noroeste, tanto a versão impressa quanto a versão online, ou on the line, como você preferir. Vamos começar com o basquete, NBA. Tá na sua reta final para chegar na final, na sua reta final para chegar na final. Redundância ao extremo. Ontem tivemos 76ers contra Toronto Raptors. A série está empatada em 2-2 porque o Raptors fez 101-96. Na verdade isso foi hoje, né? Ontem na verdade teve o Trail Blazers fazendo 2-1 no Denver Nuggets, 140-137 na prorrogação. E o Houston Rockets venceu o Golden State Warriors 2-1, diminui a vantagem 2-1 para os Warriors em cima dos Rockets. E está acontecendo o terceiro período, faltando 10 minutos para terminar o terceiro quarto. Portland Trail Blazers e Denver Nuggets já jogando novamente e empatando 65-65. Amanhã tem o quarto jogo entre Celtics e Bulls, e o quarto jogo entre Rockets e Warriors. Na terça temos Raptors e 76ers, Denver Nuggets e Trail Blazers. A NBA rumo à final, o maior basquete do mundo. Continuando nas quadras, porém com a bola nos pés, a Liga Nacional de Futsal vem ganhando semanas adentro, porque é por semana, não por rodada. Não deixa de ser rodada, mas por semana. Você entendeu? Na sexta-feira tivemos São José e Joinville 0-0. Foz Cataratas, time paranaense, venceu o Jaraguá em casa 2-1. O Intel e Blumenau, o Intel venceu 2-1, Tubarão venceu 2-1 Atlântico, e o Minas deu uma sapatada no Copa Grill 5-1. O Cascavel foi derrotado em casa para o Copa Grill, pelo Carlos Barbosa. O Marreco também em casa foi derrotado pelo Corinthians 4-2. O Campo Mourão fez 3-2 em casa no Magnus, completando a rodada. Só que só na outra semana, na verdade, é um jogo adiado, o Açoeva contra o Pato. Já no próximo final de semana temos clássico em Pato Branco, Pato e Marreco, clássico paranaense. Na sexta também o Jaraguá enfrenta o Minas, e o clássico paranaense será transmitido pelo Sport TV, hein? Às 1h15 da tarde. Na sexta-feira também Blumenau e São José. Na sexta, Joinville e Cascavel, Corinthians e Foz Cataratas. No sábado, Carlos Barbosa e Tubarão, Atlântico e Açoeva. No domingo, Magnus e Intel, Joaçaba e Campo Mourão. Essa é a Liga Futsal, né, no seu início, na sua quinta semana. Saindo de uma competição que está começando para as competições que estão terminando, que são as competições europeias, Campeonato Espanhol, La Liga Santander. Na sexta-feira, o Sevilha foi derrotado em casa para o Leganés 3-0. O Levante fez 4-1 no Raio Vallecano, sacramentando não sei se sacramentou ainda, mas deixando muito difícil a vida do Raio Vallecano. O Espanhol fez 3-0 no Atlético de Madrid, que fase do Atlético de Madrid, e o Alavés foi derrotado em casa por 1-0 para o Rosário Central. É que é RSO, lembra bem o Rosário Central. O Real Sociedad. O Celta Vigo venceu os reservas do Barcelona 2-0. O Getafe venceu o Girona 2-0. E o Eibar venceu o Betis 1-0. O Real Madrid, com seu mistão também, 3-2 no Vila Real. E o Valladolid 1-0 no Atlético de Bilbao. E o Huesca em casa
tomou uma sonora sapatada de 6-2 pro Valência. Que fase do Esca, hein? Que beleza! Assim o Esca sacramenta o seu rebaixamento, porque estamos na rodada 36, são 6 pontos disputados. O Barcelona já é o campeão, 8-3. O Atlético de Madrid 74, Real Madrid 68, Getafe 58, Valência 55, Sevilha 55 e Atlético de Bilbao 50. Esses times brigam por classificações europeias, competições europeias. Getafe, Valência e Sevilha disputam uma vaga para a Liga dos Campeões. Já no bocão do rebaixamento, o Esca, com essa sapatada, não consegue mais passar o Valladolid, então já está rebaixado, 30 pontos. O Rayo Vallecano se complicou bem, porque ele tem que vencer os outros 2 jogos dele e torcer para o Valladolid não somar 1 ponto, 31 pontos. O Girona disputa com o Valladolid e também com o Villarreal, o Levante e o Celta, a última vaga para o rebaixamento. A penúltima rodada acontece no próximo final de semana, porque esse meio de semana temos UEFA Champions League. Então, apenas os jogos que importam, na verdade, porque lá de cima já não importa mais nada. Atlético de Bilbao e Celta Vigo. O Getafe recebe o Barcelona, jogo complicado. O Girona recebe o Levante, o Leganés, o Espanhol, o Rayo Vallecano contra o Valladolid. O Rayo Vallecano pode começar a se salvar pelo primeiro fora da zona de rebaixamento. Real Sociedade e Real Madrid, Valência e Alavés, Villarreal e Eibar. É a próxima rodada do Campeonato Espanhol. Seguindo com o futebol na Europa, onde já temos campeão também, que é a Juventus, é o Campeonato Italiano. Muito bem. Na sexta, a Juve ficou no 1-1 com o Torino. O Chievo foi derrotado em casa pelo Spal, 4-0, hein? A sapatada. A Udinese no sábado ficou no 0-0 com a Inter de Milão. A Empoli empatou, não, venceu 1-0 a Fiorentina. O Lazio, foi derrotado em casa pelo Atalanta, 3-1. O Sassuolo ficou no 2-2 com o Frosinone. E o Parma ficou no 3-3 com a Sampdoria. Ainda tivemos mais um empate, Genoa e Roma, 1-1. O Napoli fez 2-1 no Cagliari. E amanhã, segunda-feira, Milan e Bolonha. Classificação do campeonato italiano. Eu falo para você que a Juve, a Vecchia Senhora, tem 89 pontos, 73 tem o Napoli. A Inter de Milão tem 63, a Atalanta tem 62, Roma 59, Torino 57. Esses são os classificados para as competições europeias. Brigando ainda, porque também aqui temos mais pontos, temos 9 pontos. Brigando ainda, Milan 56 pontos, sétimo, oitavo 55, Lazio, Sampdoria 49, um pouco mais distante, mais difícil de classificar. Então esses times, quase metade da tabela, briga por uma classificação nas competições europeias, tanto Champions League quanto Europa League. No bocão do rebaixamento, o Chievo, que vai jogar o italiano Série B, o Frosinone, que vai jogar o italiano Série B, e a Empoli briga com a Udinese. Empoli 32 pontos, Udinese 34 pontos, Genoa 36 pontos, se der vai cair, e Bolonha 37 pontos. Esses são os times próximos do bocão do rebaixamento. Só para também uma notícia do campeonato do time italiano, duas notícias. O Lucas Leiva, aquele mesmo que jogou no Grêmio, revelado pelo Grêmio, filho do Leivinha, jogou no Grêmio, jogou alguns anos no Liverpool, está na Lazio e renovou seu contrato com a própria Lazio até 2022. Então o Lucas Leiva segue no futebol italiano, muito bem. E a Juventus prepara um pacotão aí para o próximo ano. Entre a lista, né, de contratação está um velho conhecido, Paul Pogba, né? E ainda eles brigam ainda também com o Real Madrid por Aaron Ramsey do Arsenal. Muito bem. Falando no Paul Pogba e no Ramsey, campeonato inglês, por este motivo está aqui a camisa do Manchester City,
né, para ver se a gente dá uma zicada no Manchester City. Todos sabem que o meu time tá uma sapatada hoje. Mais ou menos. Campeonato Inglês, penúltima rodada, antepenúltima rodada. Everton 2, Burnley 0. Bournemouth 1, Tottenham 0. West Ham 3, Southampton 0. Wolverhampton 1, Fulham 0. Cardiff 3, Crystal Palace 2. Cardiff rebaixado. Newcastle 3, 2. Liverpool 3. Destaque para Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, que faltando 10 minutos para terminar o jogo, ele chama o Milner, que estava no banco de reservas. Todo mundo imaginou que ele fosse tirar o meia, ou até mesmo tirar o Alexander-Arnold e colocar o Fabinho de lateral, que era uma opção, fazer uma coisa mais simples. Ele tirou o zagueiro Lovren, ficou 10 minutos jogando com um zagueiro apenas. Com menos de 4 minutos em campo, na pressão, o time dele fez o terceiro gol e se manteve vivo pela briga do título. Ousadia, o 2-2 para ele não interessava. E ele foi para cima e foi premiado por isso. Às vezes dá certo, às vezes não. Só que se não arriscar, não vai saber se vai dar certo ou não. Então o Jürgen Klopp, para mim, é um baita treinador e merece muito pelo que ele vem fazendo com o Liverpool. Merece muito o título do Campeonato Inglês. Porque senão também ele vai ser conhecido como vai ser conhecido como o Vasco da Europa, eterno vice. Hoje, depois dos jogos de ontem, hoje o Chelsea fez 3-0 no Watford. O Huddersfield tirou o Manchester United da UEFA Champions League. Ano que vem não teremos os Red Devils. E também corremos o risco de não ter os Gunners. O Arsenal empatou em 1-1 em casa com o Brighton. E agora a chance de classificação pela UEFA Champions League é apenas pela Europa League, sendo campeão. E amanhã, às 4 da tarde, Manchester City e Leicester. O Leicester, se vencer, joga a vantagem de um empate para o Liverpool ser campeão. Então é o jogo de vida ou morte para o Manchester City, já sabendo o que tem que fazer. Porque a classificação eu conto para você. O Liverpool tem 94 pontos, o Manchester 92, o Chelsea 71 pontos, o Tottenham 70, o Arsenal 67. Mas é só 3 pontos que o Arsenal tem contra o Tottenham para tirar, só que tem que tirar um saldo de 8 gols e é muito difícil. E o Manchester United ficou com 66, então abaixo, da pontuação. Os rebaixados, já sabíamos que o Huddersfield estava rebaixado, que o Fulham estava rebaixado, e ontem descobrimos que o Cardiff também foi rebaixado. Championship já conhece os seus integrantes. Última rodada do campeonato inglês, toda ela entre o sábado e o domingo, na verdade toda ela no domingo, às 11 da manhã, Brighton e Manchester City, dependendo pode ser o jogo do título. Burnley e Arsenal, já não vale nada. Crystal Palace e Bournemouth, também um jogo para cumprir tabela. Fulham e Newcastle também não vale nada. Leicester City e Chelsea, que também não vale nada. O Liverpool enfrenta o Wolverhampton, um jogo complicado. Por isso o Liverpool, como diz nosso amigo Gustavo Villani, esfrega as mãos para que o Manchester perca amanhã. Manchester United pega o rebaixado Cardiff, o Southampton pega o rebaixado Huddersfield Town, o Tottenham enfrenta o Everton e o Watford enfrenta o West Ham. Todos os jogos nas 11 da manhã no domingo. Começou o Brasileirão Série D, começou este final de semana. É muito jogo, é muito grupo. Eu vou tentar dar uma passada aqui por alguns jogos, mas para ficar divertido, vamos falar que o Atlético Roraima perdeu o Motoclube 2-0, o São Raimundo venceu o Ipiranga 2-1, o Poço Piranga lá do Amapá, o River do Piauí venceu o Bragantino do Pará. O Santa Cruz de Natal ficou no 1-1 com o Floresta, aqui próximo aqui, Floresta.
O Altos, não, o Atlético do Ceará, desculpa, e venceu o Central 1-0. O Maranhão foi derrotado em casa pelo Altos, né, 2-1. Tivemos a primeira sapatada. O Serrano da Paraíba tomou uma sapatada do América de Natal, 6-0. E o América de Pernambuco fez 1-0 no Bahia de Feira. O Jacobina venceu o Asa 2-0. E o Vitória de Pernambuco perdeu para o Campinense em casa. A outra sapatada foi do Sergipe para cima do Coruripe, 4-0. O Flu de Feira empatou em 1 com o Salgueiro. O Itabaiana empatou em 1-1 com o Juazeirense. O Corumbaense fez 3-2 no Palmas. E o Iporá foi derrotado em casa pelo Sinop. Vamos procurar aqui agora os times paranaenses. Porque é muito grupo. Eu estava no grupo 12. Também ainda a rodada se complementa muito bem. Aproveitar e falar, né, que o Cianorte venceu o Tubarão 1-0. Boa, o Cianorte, né? No grupo 17, para você ver, grupo 17 é o grupo do Maringá. O jogo do Maringá, que estava programado para as 7 horas, às 17 horas, aqui no Willie Davis, para o sábado às 17 horas. Alguém por cargas d'água informou aos árbitros que o jogo era no domingo às 17 horas. Então nós tínhamos os times, tínhamos a bola, as torcidas, o estádio, a rádio 93.3 que foi transmitir o jogo, o repórter de campo, todo mundo lá. E cadê os árbitros? Não tinha. Esse é o futebol brasileiro. A organização em primeiro lugar. Muito bem. O jogo foi transferido para as 19h30. O Maringá saiu perdendo 2-0. Empatou o jogo. Na raça valeu, pela vontade, mas não pelo resultado, porque a Série D é um campeonato, a primeira fase é tiro curto. Então não pode perder ponto em casa. Se liga, o Maringá vai precisar vencer o Juventude, o Joinville, agora fora de casa, hein? O Joinville que perdeu o primeiro jogo para a Ferroviária. Muito bem, então essa é a Série D, com essa peculiaridade. Na Série C, no Grupo A, o Globo fez 2-0 no Confiança, o Sampaio Correia ficou no 1-1 com o Botafogo da Paraíba, o Náutico fez 4-2 no Imperatriz, e o 13 ficou no 0-0 com a ABC. A Ferroviária fez 3-0 no Santa Cruz. O Grupo A, Ferroviária é líder, 4 pontos, junto com o Sampaio Correia, ABC e Náutico. Os dois últimos do grupo são Santa Cruz e Confiança. O Santa Cruz com apenas 1 ponto e Confiança ainda não venceu. No grupo B, o São José fez 2-0 na Luverdense. O Juventude fez 1-0 no Remo. E o Boa Esporte fez 1, mas também o Volta Redonda também fez 1. Então 1-1. Atlético do Acre 1, Posto Ipiranga 0. E Paysandu e Tombense jogam amanhã. Classificação: Volta Redonda 4 pontos, São José 4 pontos, Remo 4 pontos, Paysandu 3 pontos. Luverdense com apenas 1 ponto e Posto Ipiranga com nenhum ponto. São os dois últimos da Série C. Campeonato Brasileiro Série B. Tem aqui a camisa do Coxa para compactuar aí com a Série B. Na terça, as rodadas começam ali na terça e terminam no sábado. São rodada alongada, podemos dizer. O América foi derrotado em casa pelo Botafogo de Ribeirão Preto, 1-0. Oeste 2-0 no Guarani e a Ponte. Criciúma empatou com a Ponte no finalzinho. O João Carlos entregou o meu goleiro, hein? O Londrina venceu o Bragantino, não, o Brasil de Pelotas, 1-0. O Atlético Goianiense ficou no 1-1 com o Coxa. Gol do Coxa do Buffalo Bill. No sábado 11, voltando, tivemos uma pausa, deu um probleminha aqui, mas já voltamos falando da Série B. O Figueirense ficou no 2-2 com o São Bento, Vitória 2-1 no Vila Nova, o Paraná venceu o CRB 1-0, o Cuiabá venceu o Operário de virada, e amanhã teremos Bragantino e Sport, né? O Botafogo é o líder junto com Cuiabá e Londrina, todos com 6 pontos. A Série B aí, começando a tomar forma. Assim como a Série A, né, que começou com os jogos no sábado. O Palmeiras fez 1-0 no Inter, o Vasco e o Corinthians ficaram no 1-1. O Ceará foi derrotado em casa pelo Atlético Mineiro, 2-1. Hoje, 11 horas da manhã, Chape e Atlético Paranaense, 1-1. Cruzeiro
e Goiás abriram os jogos das 4 horas, 2-1 Cruzeiro. O São Paulo ficou no empate em casa com o Flamengo, 1-1, Flamengo com seu time misto. O Botafogo venceu o Fortaleza por 1-0. O Santos empatou com o CSA em Alagoas, no Rei Pelé. CSA com o time muito mudado, o Santos, desculpa, com o time muito mudado, né? Isso atrapalha alguns cartoleiros, o São Paulo tem que saber disso, né? Diga-se de passagem, né? E de novo a gente não vai bem na rodada do Cartola, tá ficando difícil, né? Apenas a 3ª rodada e a gente já tá, nossa, que fase do Cartola. Enfim, o São Paulo ele tem que entender que quando ele fala que vai ser um time, tem que ser esse time, porque os cartoleiros dependem. Ficou no 0-0. O Bahia venceu, venceu por 1-0 o Avaí, né? Já o jogo do Grêmio com o Fluminense, 30 minutos do primeiro tempo, 3-0 pro Grêmio, final 5-4 pro Fluminense. Que jogo foi esse? Coisa de louco, coisa de maluco! Mas é o Campeonato Brasileiro, que tem um novo líder, Atlético Mineiro, líder com 9 pontos, Palmeiras 7, São Paulo 7, Santos 7, Botafogo 6, Cruzeiro 6, Atlético Paranaense 4, Flamengo 4, Grêmio 4, Chapecoense 4, Bahia 4, Corinthians 4, Ceará 3, Goiás 3, Inter 3, Fortaleza 3, na zona de rebaixamento, Avaí 2, CSA 2, Vasco 1 e Fluminense. Não, aqui tá errado porque a Globo.com não ainda computou, porque o Grêmio não tem 3 pontos igual eu estava contando aqui, e o Fluminense tem 3 pontos, então sai da zona de rebaixamento e empurra o Fortaleza. Muito bem. Que tem como seu, para variar, o Vasco é o último. Não, na verdade empurrou o Grêmio para a zona de rebaixamento. O seu artilheiro máximo por enquanto, os dois, né? São Everaldo da Chape e Ricardo Bueno do Ceará. 3 gols para cada, hein? Muito bem. O Pedro, que voltou de lesão, chegou ao seu 2º gol hoje. Saindo do Brasil, né? Depois desse jogo sensacional, saindo do Brasil e indo para Europa, né? Com a UEFA Champions League, que terá os seus jogos de volta, né? Os jogos de volta da semifinal. O primeiro jogo entre Tottenham e Ajax, 1-0 para o Ajax na Inglaterra. O jogo agora é na Holanda. O Ajax podendo voltar a uma final de Champions League depois de muito e muito tempo. Vamos torcer para esse bom time do Ajax, hein? O Barcelona já fez 3-0 o primeiro jogo, praticamente garantiu a vaga, agora joga com o regulamento debaixo dos 2 braços para ir a mais uma final de Champions League. Enfrenta o Liverpool, tarefa dificílima do Liverpool. Então, por isso eu acho que é Ajax e Barcelona na final. Na UEFA Europa League também temos semifinal. O primeiro jogo entre Arsenal e Valência ficou 3-1 para o Arsenal. O Valência agora lá no Mestalla precisa de fazer 2 gols para passar. Se fizer 2-0, ele passa. Se ficar 3-1, vai para os pênaltis. Se ficar 4-1, passa o Valência. E na outra semifinal, primeiro jogo em Frankfurt, o Eintracht Frankfurt ficou no 1-1 com o Chelsea. O jogo agora é em Chelsea, né? O Chelsea podendo empatar por 0-0. Então a final, no meu ver, será Arsenal e Eintracht Frankfurt. Além disso, vamos ter Libertadores. Muito bem. Na terça, River enfrenta o Inter na Argentina e o Alianza Lima enfrenta o Palestino. Na quarta-feira, o Huracan enfrenta o Deportivo Lara e o Cruzeirão cabuloso enfrenta o Emelec. Na quinta, o Godoy Cruz enfrenta o Universidade de Concepción e o Olímpia enfrenta o Sporting Cristal. Na quarta, o Peñarol recebe o Flamengo e a LDU recebe o San José da Bolívia. O Nacional do Uruguai recebe o Cerro Porteño, duelo de líderes. E o Zamora recebe o Clube Atlético Mineiro. O Palmeiras fica na sua arena e recebe o São Lourenço, duelo de líderes.
E o Junior Barranquilla enfrenta o Melgar. Na quinta-feira, Boca e Atlético Paranaense, o jogo é 9h30. O Jorge Wilstermann enfrenta o Tolima. Grupo bem equilibrado. O Grêmio precisa vencer. Enfrenta e recebe a Universidade Católica, que também precisa vencer. E o Rosário Central enfrenta o Libertad, líder do grupo. O artilheiro máximo da Libertadores é o Adrian Martins do Libertad. Depois vem Rubio, Ricardo Oliveira e Marco Rubens. Ruben. Ambos com 5 gols. Uma passada rápida em alguns jogos para fechar o nosso... O Audax foi campeão da Série A3, venceu o Monte Azul por 2-0, hein? Muito bem. No Campeonato Tocantinense, Tocantinópolis e Arsenal de Tocantins 3-3. Muito bem. O Campeonato Paranaense, segunda divisão, sempre temos que falar, com 2 gols do Patrick, o PSTC venceu o Batel. Prudentópolis 2-0 no Nacional. O Irati foi derrotado em casa pelo Apucarana. O Independente fez 2-1 no CE União. E o Rolândia fez 4-2 no Paranavaí. Lucão fez 3 gols. Deveria pedir música no Fantástico. Muito bem. Do Brasil a bandeira. A bandeira não, a camisa. Muito bem. Passando também que nós sempre temos a Supercopa não, Copa da Superliga Argentina. O San Lorenzo empatou com o Argentino Júnior em 1-1, então o Argentino Júnior classificou. E o Defesa e Justiça foi derrotado pelo Gimnasia La Plata. E o Boca está vencendo o Godoy Cruz 2-1. Muito bem. Então esse é o nosso giro futebolístico e esportivo holístico do final de semana. E já passando a agenda da próxima semana. Ótima semana para você. Boa semana mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. E para ficar bem informado, nesponline.com e Jornal Noroeste Online. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.